Paz do Senhor, povo de Deus, graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos gravar aqui um vídeo com o tema o estado intermediário dos mortos. É uma doutrina bíblica, a qual vamos estar passando para vocês esse estudo. Peço que você deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal se você ainda não se inscreveu e compartilhe com as pessoas que você conhece. Amém? Deus abençoe a sua vida. Vamos começar agora. O estudo está no texto de Lucas capítulo 16 até o versículo 31, que fala da parábola do rico e Lázaro. Depois você pode estar lendo essa parábola. O estado intermediário representa um lugar espiritual que é fixo, onde as almas e os espíritos dos mortos aguardam a ressurreição de seus corpos para apresentarem-se posteriormente perante o Supremo Juiz. Então esse lugar é um lugar onde fica o espírito dos mortos, e a alma dos mortos. Fica nesse lugar que é o estado intermediário. O que é estado intermediário? O que significa essa palavra? Estado intermediário é uma habitação espiritual fixa, e temporal biblicamente. O estado intermediário é um modo de existir entre a morte física e a ressurreição final do corpo sepultado. No Antigo Testamento, esse lugar é identificado como Sheol no hebraico e no Novo Testamento como Hades no grego. Os dois termos dizem respeito ao reino da morte, ou seja, ao estado intermediário. Você pode ler lá no livro de Salmos, capítulo 18, e versículo 5. 2 Samuel, capítulo 22, versículos 5 e 6. É um lugar espiritual em que as almas e espíritos dos mortos habitam fixamente até que seus corpos sejam ressuscitados para a vida eterna ou para a perdição eterna. É o estado das almas e espíritos fora dos seus corpos, aguardando o tempo em que terão de comparecer perante a Deus no juízo final, É um lugar de consciência ativa, ou seja, as pessoas lá elas têm consciência ativa e ação racional. Segundo Jesus descreveu esse lugar como rico e Lázaro. Eles participam de uma conversação no Sheol ou Hades, estando apenas em lados diferentes. Um estava de um lado, outro estava do outro. Então eles estavam em lados diferentes. Lucas 16, 19 e 31. O apóstolo Paulo descreve no que tange aos salvos como um lugar de comunhão com o Senhor. No lugar onde os salvos estão, é um lugar de comunhão com o Senhor. 2 Coríntios 5, 6 e 9. Você pode estar lendo aí. 2 Coríntios 5, 6 e 9. Filipenses 1, 23. A Bíblia denomina como um lugar de consolação. Um lugar onde é chamado de seio de Abraão, ou mesmo paraíso. Lucas 16, a parábola do rico e Lázaro. 2 Coríntios 12, 2 e 4. Se fosse um lugar neutro para as almas e espíritos dos mortos, não haveria razão para Jesus identificá-lo com os nomes que deu, Da mesma forma, o lugar de tormento não teria razão de ser
se não houvesse consciência naquele lugar. Então vai haver consciência naquele lugar, né? Rejeita-se, segundo a Bíblia, a teoria de que o Sheol ou Hades é um lugar de repouso inconsciente, onde as pessoas não têm consciência. E sim, né, essa teoria é rejeitada, ou seja, lá as pessoas vão ter consciência, né? Porque é um lugar onde vai ficar o espírito e a alma, né, do corpo. Jesus identificou com os nomes que deu da mesma forma. O lugar de tormento não teria razão de ser, né, se não houvesse consciência. Inconsciente, as pessoas não vão estar, né, inconsciente e sim consciente. A Bíblia fala dos crentes falecidos como os que dormem no Senhor. Então a Bíblia trata os crentes que já faleceram, que eles estão dormindo no Senhor. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15, 6. Você pode ler também em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e versículo 13. E isso não refere-se a uma forma de dormir inconsciente, mas de repouso, de descanso, ou seja, eles estão repousando, estão descansando. As atividades existentes no Sheol, Hades, não implicam que os mortos possam sair daquele lugar, mas que estão retidos até a ressurreição de seus corpos para apresentarem-se perante o Senhor Jesus. Lucas 16, 19, 31, 23, 43 e Atos capítulo 7 e versículo 39. O Sheol, Hades, antes e depois do Calvário. Antes do Calvário, o Sheol Hades dividia-se em 3 partes distintas. Para entender essa habitação provisória dos mortos, podemos ilustrá-lo por um círculo dividido em 3 partes. A primeira parte é o lugar dos justos, chamados de paraíso, seio de Abraão, lugar de consolo. Está lá em Lucas 16, né? A segunda parte é dos ímpios, que é denominada lugar de tormento. Lucas 16, 23. E a terceira parte fica entre a dos justos e a dos ímpios, e é identificada como lugar de trevas, lugar de prisões eternas. Abismo, é chamada também de abismo. Lucas 16, 26. 2 Pedro 2, 4. Judas, versículo 6. Nessa terceira parte foi aprisionada uma classe de anjos caídos, a qual não sai desse abismo, senão quando Deus permitir nos dias da grande tribulação. Apocalipse capítulo 9, versículo 1 e 12. Não há qualquer possibilidade de contato com esses espíritos caídos, habitantes do poço do abismo. Depois do Calvário, o que vai acontecer depois do Calvário? Houve uma mudança dentro do mundo das almas e espíritos dos mortos após o evento do Calvário, quando Cristo enfrentou a morte e a sepultura e as venceu. Efetuou uma mudança radical no Sheol, Hades. Está lá em Efésios capítulo 4, versículo 9 e 10. E também em Apocalipse capítulo 1, 17 e 18. A parte do paraíso foi trasladada para o terceiro céu,
na presença de Deus. Então a parte que ficava o paraíso, ela foi trasladada, ela foi levada para os céus. Está lá em 2 Coríntios capítulo 12 e versículo 2 e 4. Separando-se completamente das partes inferiores, onde continuam os ímpios mortos. Somente os justos gozam dessa mudança, em esperança pelo dia final, quando esse estado temporário se acabará, e viverão para sempre com o Senhor no corpo espiritual ressurreto. Essa doutrina bíblica fortalece nossa fé, né? Essa doutrina do lugar intermediário, ela fortalece a nossa fé ao dar-nos a segurança acerca dos mortos em Cristo. E é a garantia de que a vida humana tem um propósito elevado, além de renovar a nossa esperança de estar para sempre com o Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Essa é a doutrina do lugar intermediário dos mortos. Amém? Que Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.